Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? Qual é a causa do pecado? E será que Deus é responsável pelo nosso pecado? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a 14ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Lembrando que nós estamos em uma série de vídeos aprofundando nos fundamentos da fé cristã através de perguntas e respostas do Catecismo Nova Cidade. Eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar suas notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos que temos publicado aqui. E também, se você puder e quiser acompanhar de forma ainda mais focada, eu te convido também a comprar o Catecismo Nova Cidade e, se possível, comprar através do nosso link aqui na Amazon, para que a gente possa também melhorar o nosso canal. Assim você estará ajudando e fortalecendo esse canal ao compartilhar, a compartilhar um pouco mais da palavra de Deus e da nossa fé. Então vamos direto à pergunta de hoje, a 14ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? E a resposta do Catecismo é a seguinte: não, não. Mas devido à desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a criação é caída. Nós nascemos todos em pecado e culpa e somos corruptos por natureza e incapazes de guardar a lei de Deus. Então eu vou separar essa resposta em 3 partes. Primeiro, a primeira parte dessa resposta diz respeito ao problema da queda e como a queda afetou toda a criação. Então, a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, qual é a origem, qual é a causa do pecado? Nós percebemos que a origem do pecado está na queda, ou seja, a história narrada em Gênesis, capítulo 3, em que Adão e Eva, seduzidos na tentação da serpente, comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela história conta para nós, narra para nós a origem do nosso pecado, a origem do problema que é esse estado de rebelião contra Deus e contra o seu reino. Então, o pecado, ele surge não somente na nossa vida individual, mas é algo que começa lá atrás, começa na grande história narrada pelas Escrituras e influencia também a nossa vida. Não somente a nossa vida como indivíduos, mas toda a criação de Deus se torna agora caída. O que nós aprendemos a partir de uma visão tradicional da teologia é que nós estávamos em um estado de graça, nós estávamos em um relacionamento pleno com Deus. Os nossos primeiros pais, quando eu digo nós estávamos, é a humanidade representada por Adão e Eva. Nós estávamos em um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa do pecado nós caímos deste estado de graça e nos tornamos corrompidos. Na linguagem do apóstolo Paulo, a morte entrou no mundo e o pecado entrou no mundo por meio da transgressão de um só homem, que é Adão. É isso que nós lemos, por exemplo, em alguns textos, como o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O texto de Romanos capítulo 5 atesta, por exemplo, aquilo que nós falamos na última pergunta, de que o pecado afetou toda a humanidade. O alcance, a abrangência da influência do pecado é universal. Um outro texto, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O que esses 2 textos nos mostram é que assim como em Cristo nós somos salvos, também em Adão nós fomos caídos, nós fomos corrompidos, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo.
o paralelo que é feito aqui entre Adão e Cristo demonstra claramente que o efeito do pecado atingiu a todos nós. E isso, como eu disse também na semana passada, no último vídeo, melhor dizendo, o pecado, ele não somente é uma doutrina revelada pelas Escrituras, mas é uma doutrina que pode ser muito bem percebida na nossa própria experiência de vida. Não há uma exceção dentre os humanos para alguém que não pecou, alguém que não peca. Isso não existe. Todos nós caímos em pecado. Mas não somente nós, mas toda a criação também foi afetada pelo pecado. Nós vemos a influência do pecado na natureza criada por Deus. Então nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 8, um texto muito intrigante, do versículo 19 ao 23. O apóstolo Paulo diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Por que ela aguarda a revelação dos filhos de Deus? Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O que esse texto nos ensina? Que a natureza criada, toda a criação, também sofre os efeitos do pecado. Está hoje num estado de escravidão da decadência, ou um estado de futilidade. A natureza também sofreu os efeitos do pecado, porque nós, a humanidade, fomos criados por Deus para governar toda a criação. E como representantes de toda a criação, como vice-reis, quando nós caímos, toda a criação de Deus também sofre. Quando um de nós caiu, que é Adão, todos nós também fomos afetados por esse pecado. Aqui nós entramos no segundo ponto da resposta, que é que nós nascemos todos em pecado e culpa. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós também nascemos em um pecado original, em um estado também de corrupção. E aqui a forma como nós chegamos a esse estado, ela é discutida. Nós temos teorias, por exemplo, do pecado sendo transmitido de forma seminal, ou seja, entre aspas, né, geneticamente, ou melhor dizendo, hereditariamente, passado de pai para filho. E você também tem teorias que falam sobre uma representação, ou seja, Adão era o nosso representante. Quando ele caiu, nós fomos afetados porque ele representava toda a humanidade, que seria a visão federal, né? Independente da visão que você tenha, seja seminal, seja federal, o fato é que o pecado afetou a todos nós. E nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, com essa inclinação ao pecado. O pecado já exerce essa influência, esse poder em nós, e por causa disso, porque todos nós nascemos em pecado e cometemos pecados ao longo da nossa vida, nós já somos culpados diante de Deus. Nós já nascemos com uma culpa. É por isso, porque tanto nós fomos afetados pelo poder do pecado, mas também fomos condenados com a pena que o pecado nos traz, que constantemente, seja no Antigo ou no Novo Testamento, nós ouvimos falar sobre a necessidade não somente de sermos perdoados da culpa, da pena do pecado, mas também nós devemos ser purificados da presença do pecado em nós. Por exemplo, quando nós olhamos para alguns salmos, se não me engano, o Salmo de número 32, Salmo 51, que falam sobre confissão de pecados a Deus, o salmista pede para que ele seja livrado da culpa, mas também purificado das suas transgressões. E quando nós chegamos na primeira carta de João, logo no capítulo 1, nós vemos João repetir essa mesma linguagem. Ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, ou seja, resolver o problema da culpa que nós temos diante de Deus. Nós merecemos a condenação, mas pelo sangue de Cristo Jesus nós somos perdoados. Mas também o mesmo sangue de Cristo deve nos purificar de toda injustiça. Ele também nos limpa, ele retira de nós o pecado e a influência, o poder escravizador do pecado sobre nós. É por isso que nós devemos buscar a Deus com a certeza de que ao recebermos o novo nascimento, ao passarmos pelas águas batismais, nós recebemos não somente uma purificação do corpo, não é um simples lavar do corpo, mas principalmente um lavar da nossa consciência. É isso que nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, em 1 Pedro capítulo 3. Em ambos os textos nós lemos o seguinte: tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. No outro texto, o texto de 1 Pedro, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que esses textos nos ensinam? Que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós entendemos que nós fomos justificados pela fé, não por meio das nossas obras, mas pelos méritos de Cristo, ou seja, nós fomos tornados justos, reconhecidos justos diante de Deus, isso traz para nós uma paz na nossa consciência. Porque nós entendemos que a culpa que nós carregamos por causa do nosso pecado, Jesus carregou sobre si e recebeu sobre ele a condenação que nós merecíamos. O terceiro ponto, além de falarmos sobre como a criação toda foi afetada pelo pecado, não somente lembrarmos que o pecado nos traz culpa e nós nascemos em pecado, nós precisamos lembrar que a natureza humana foi modificada por causa da queda e por causa do pecado. A continuação do catecismo diz que somos corrompidos por natureza e incapazes de guardar a lei de Deus. Ou seja, essa incapacidade de guardarmos plenamente, como nós já falamos aqui, uma obediência pessoal, perfeita e perpétua, a nossa incapacidade de obedecer a Deus plenamente vem porque a nossa própria natureza foi corrompida pelo pecado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós nascemos com uma inclinação ao pecado. Que o nosso coração agora não é capaz mais de tomar uma decisão plenamente livre, porque nós sempre somos inclinados ao mal. Se não for a graça de Deus atuando em nosso coração e nos capacitando e nos tornando aptos a escolher, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o Evangelho e responder positivamente ao Evangelho com fé e arrependimento, se não for a graça de Deus, nós somos incapazes, por natureza, de cumprir a vontade de Deus. A linguagem bíblica, portanto, para falar sobre a nossa condição de corrupção ao pecado é escravidão. Nós somos escravos do pecado. Nossa vontade está de tal forma cativa ao pecado que nós somos considerados escravos, presos, acorrentados. Por isso é importante a gente fazer uma distinção entre pecado no singular e pecados no plural. Quando nós falamos sobre pecados no singular, pecados no plural, nós estamos nos referindo aos atos individuais que nós cometemos e que são pecaminosos, que são transgressões à lei de Deus, ou aos pensamentos, ou a sentimentos, mas atitudes individuais que nós cometemos que desagradam ao Senhor. Agora, quando nós falamos sobre o pecado de forma singular, nós estamos falando desse estado de natureza, dessa inclinação do nosso coração, dessa natureza pecaminosa em que nós nos encontramos antes de nascermos de novo. É sobre isso, porém, portanto, e eu gosto desse hino da harpa, que é um hino de número 15, da harpa cristã, um hino chamado Conversão, mais conhecido como Foi na Cruz. Num determinado momento desse hino, mais especificamente no seu refrão, nós cantamos o seguinte: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
O que esse texto diz? Ele diz que o meu pecado foi castigado em Jesus. E quantas vezes eu já ouvi em alguma reunião de oração, nós cantarmos esse hino e algum irmão querer corrigir, entre aspas, cantando meus pecados castigados em Jesus. A métrica da música até se perde um pouco porque não era esse o objetivo do seu autor. Ao falar sobre o meu pecado no singular, o que esse hino da harpa traz de forma tão precisa e profunda é que o problema que foi resolvido na cruz do Calvário não era somente dos nossos pecados individuais, mas era do cerne do problema, que é a minha natureza pecaminosa. O meu estado de pecado foi carregado por Jesus na cruz. E por isso agora, pela fé, os nossos olhos foram abertos e nós podemos nos alegrar com a luz de Cristo que irradia em nossa vida. Por isso que também o próprio Senhor Jesus faz essa distinção em Marcos capítulo 7, que é do interior do coração dos homens que procede maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, todos esses males, ou seja, esses pecados com P minúsculo, com esses pecados no plural, vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vem do coração do homem, a fonte da natureza pecaminosa, do pecado com o P maiúsculo ou o pecado no singular. Essa distinção é muito importante, porque é como se fosse um grande rio. Se o leito continuar sujo, se a nascente continuar suja, o leito sempre permanecerá sujo. Agora, quando Deus vem até nós, Ele resolve o problema da nascente. Ele transforma o nosso coração. A nossa natureza pecaminosa, ela é transformada. Uma natureza caída, inclinada ao pecado, agora ela se transforma. E nós agora somos inclinados a Deus e à vontade de Deus e à lei de Deus. O leito, ele pode ainda se sujar, mas se a nascente foi limpa, foi purificada, o leito do rio, ele voltará a ficar puro. Essa é a realidade da vida cristã, mas sobre isso nós falaremos mais nas perguntas à frente do catecismo. Se essa reflexão fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir também essa palavra. E também te convido a deixar aqui nos comentários o que você tem achado dessa série e sugestões também para outros vídeos. No mais, meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.